Ele era tratado daquela maneira, os jogadores ficavam, até os colegas de time ficavam distantes. Depois um ou outro que fechava com ele. Porque não merece mesmo. O cara tem o direito. E não merece mesmo. Não merece mesmo. E não merece mesmo, porque tem racista lá dentro que insiste em ser racista. Ele foi mais uma vez tratado como macaco pelos valencianos. Mauro, mas o Ancelotti demorou a se manifestar a favor dele, ele brigou sozinho um bom tempo. Fala, galera! Mais um episódio polêmico no futebol espanhol. Sempre fui o maior defensor do Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, do Real Madrid, causou uma revolta inacreditável após ser substituído no clássico contra o Barcelona. O jogador sair de um clássico contra o Barcelona brabo, tudo bem. Agora, ir direto pro vestiário, ele mostrou que ele tá cagando pro time. Ele mostrou que ele tá cagando pro resultado do jogo, que é só a vaidade dele. Ah, eu tenho que ficar em campo. Eu tenho que ser titular absoluto. Por mais que o Xabi Alonso tenha errado na substituição, o Vinícius Júnior errou feio, foi moleque e não ligou pro time diante da sua torcida. E isso vai ter uma repercussão negativa. Ficou 7 minutos no vestiário com El Clássico rolando. Ou seja, ele não estava ligando pro jogo, pro time dele, ele estava ligando só pra vaidade própria. Isso pra mim pega muito mal, pra mim foi um papelão e ele vai ser muito criticado, na minha opinião, com merecimento. Minutos depois, Vinícius retornou ao banco de reservas, mas o clima já estava completamente tenso. Mas o que realmente chamou atenção foi o bate-boca entre Mauro César e Pilhado sobre a atitude de Vinícius. Agora, um ato desse vai repercutir muito mal. E vai repercutir muito mal com razão. Mauro César Pereira, você acha que isso pode influenciar na permanência do Vinícius Júnior como titular ou até no Real Madrid? Porque o Xabi Alonso, óbvio, já não considera o Vinícius Júnior intocável. Acha que isso pode comprometer o restante da temporada do Vinícius ou não, Mauro? E outra, né? Pessoalmente falando, o quanto isso pode gerar de repercussão negativa para o Vinícius Júnior na imprensa e dentro do time? Bem, o que você falou antes aí dos torcedores que ficam torcendo o nariz para ele porque ele falou do racismo, eles queriam que falassem o quê? Eles querem que o jogador que é alvo de racismo fique contemporizando e baixando a cabeça para os racistas. Eles é que façam alguma coisa para acabar com o racismo no país. Isso aí está corretíssimo. Se alguns torcedores que você conversou tem algum tipo de resistência a ele, preferem o Robinho, preferem outros, que se dane. Eles preferem o Robinho, que por outras razões até está preso, né, do que o Vinícius, porque protesta contra o racismo. Tá bom, beleza. Opção de cada um, né? Opção de cada um. Que se dane. Isso aí, o Vinícius está corretíssimo. Comprou a briga, vai até o final. Não quiser, negocia. O clube querendo ele, não vai faltar. Por hoje ele está errado. Está errado e vai arcar com as consequências disso. Atitude totalmente inadequada, desrespeitosa. O técnico é o técnico. Se você não concorda, você vai lá e conversa com ele de uma outra forma, né? E argumenta, pô, estava jogando bem, por que eu estou saindo? Saí com 71 minutos, né? Porque os outros saíram uns 90 minutos, saíram no final do jogo para ser aplaudido. Ele saiu com 71 minutos. Então ele falou, pô, eu estava jogando bem, por que eu saí? O que está acontecendo? O que eu não fiz que você quer que eu faça em campo? Conversa lá dentro com o técnico, dialoga. Agora, fazer esse piti todo, xingar, tá errado, pô. Tá errado. E depois ainda voltou para ficar brigando ainda lá, todo nervosinho, galinho de briga. Tá errado. Tá errado. Claro que tá errado. Tudo errado. Os números do Vinícius com o Xabi Alonso são 19 jogos do Xabi Alonso, né? Ele jogou 90 minutos apenas 3 vezes e foi reserva em 3 jogos. Tá? Dos 19 jogos do Xabi Alonso, então só em 3 jogos ele jogou o tempo inteiro. Já é uma relação um pouco estremecida do Vinícius Júnior com o Xabi Alonso, com a torcida. E aí eu entendo o Mauro César Pereira, só que eu também entendo o lado do espanhol que não é racista ficar indignado com a declaração do Vinícius, tá? Porque o Vinícius Júnior, ele deu uma declaração que ele generalizou o país. Você falar contra esses racistas vagabundos... O que os espanhóis não racistas fazem com relação aos racistas? O que os espanhóis fizeram com relação ao pessoal de Valência? Continuam jogando em Valência, continuam tratando... Eu digo, o cidadão espanhol, o cidadão fica indignado uma pinóia. Os jogadores não fechavam com o Vinícius. Ele era tratado daquela maneira, os jogadores ficavam, até os colegas de time ficavam distantes. Depois um ou outro que fechava com ele.
Mauro, mas eu tô falando O Ancelotti demorou a se manifestar a favor dele, ele brigou sozinho um bom tempo. Mauro, um bom a torcida tempo. do Real cansou de abraçar o Vinícius. Ah, que nada. Abraçar como? Abraçar não apoio. Eu digo apoiar pra valer. É ser enfático. Aí estão zangadinhos porque ele falou. O país se apresenta como tal, pô. Então mudem isso. Mauro, o que eu tô dizendo, eu não sou capaz de chamar a Espanha toda de racista. Não tô dizendo que a Espanha toda é de racista. Eu tô dizendo que assim, o cara que tá indignado deveria ficar indignado com os racistas, não com ele. Porque eles não sabem o calo que aperta. É muito fácil, para nós que somos brancos falar isso, ô Pilhado. É muito fácil. Eu quero saber para quem é alvo de racismo a vida inteira, como ele e muitas pessoas, o que é ser tratado dessa maneira. Para a gente é cômodo falar, cara. É muito cômodo falar. Não é racista. E quem é espanhol e ouve o cara falar que o país dele não merece receber uma Copa porque não merece mesmo. O cara tem o direito. E não merece mesmo. Não merece mesmo. E não merece mesmo, porque tem racista lá dentro que insiste em ser racista. Ele foi mais uma vez tratado como macaco pelos valencianos. Mais de uma vez. Mauro, mais de uma vez. Eu não esqueço o dia que o Gustavo Hoffmann, lá da ESPN, entrevistou uma brasileira que estava na arquibancada do Valência e ela disse que chamou a polícia falou pra ela. Isso é coisa de futebol. A Valência tá dentro da Espanha. É território espanhol. Tem racista nos Estados Unidos? O rei é o mesmo. Tem racista nos Estados Unidos? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo outra coisa. Eu estou falando de coisa distinta. Você está minimizando, cara. Você está minimizando. Você não pode generalizar o país. Não, eu não estou defendendo generalização. A indignação dele é pertinente. Eu acho que se luta muito pouco. Claro que é. Se luta muito pouco. Como na Argentina se luta muito pouco contra o racismo. Eu falo a mesma coisa para os colegas da imprensa argentina. Não adianta vocês fazerem um textinho, uma coisa ou outra. Quando aparece um argentino, pode ser chamando o brasileiro de macaco em jogo de futebol, vocês têm que fechar em cima disso. Exigir que se criem leis no país contra o racismo. Mas isso aí é indignação. Porque lá o que eles pedem, por exemplo, é para o cara que vem ao Brasil, eles recomendam, olha, não cometa ato racista do Brasil, você pode ser preso. Ok, mas é pouco, tem que fazer mais. E na Espanha eles tinham que fazer mais. Se incomoda o cidadão branco espanhol, é porque lá dentro eles toleram o racista. Eles toleram o racista. Aqui no Brasil não. Aqui você vai em cana. Aqui, olha, nós temos muitos problemas, mas aqui, se você cometer racismo, você pode ir em cana. Nesse país não acontece nada. E é muito fácil a gente falar sobre isso. É muito mais fácil de falar, porque a gente não sente isso. Ele sente, desde garotinho, lá de São Gonçalo, com certeza. Os Estados Unidos vão receber uma Copa e tem muito racista. Canadá vai receber uma Copa e tem muito racista. Não é isso. Todo mundo. Qual foi o caso? Qual foi o caso de racismo recente? Qual foi o caso recente de racismo nos Estados Unidos que teve grande repercussão, como os casos sistemáticos contra Vinícius Júnior em território espanhol? Qual foi o caso? Vários, teve até... Não, o caso recente que houve agora. Não, houve outro caso. Black Lives Matter. Não, tudo bem, você está mudando. Eu não estou mudando, Mauro, eu só estou falando que o racismo... Estou falando do caso específico dele, cara. Ele foi alvo, ele está desabafando. Mas eu sempre fui a favor do desabafo dele, sempre. Mas quando ele diz que a Espanha é um país racista, eu acho que ele mas é o que ele sente. Mas é o que ele sente, Thiago. É o que ele está sentindo, pô. Você não está sentindo nem eu, ele que está sentindo. O alvo de racismo é ele. Mauro, os caras jogam banana, chamam de macaco, cara, o tempo todo, porra. Ele que tá sentindo, é o calo dele que aperta no meu. São torcedores vagabundos racistas. Então, por que esses bonitões que estão zangados não se rebelam contra o cara de Valência? O cara do Atlético de Madrid botaram lá um boneco dele pendurado na forca, porra. Lá em Madrid. E a torcida do Real abraça o Vinícius, sempre abraça o Vinícius, aí acho que ele não pode reagir dessa maneira. E Madrid tem racismo, Valência tem racismo, em tudo quanto é lugar que ele vai. Ah, que nada. O que fazem lá é muito pouco. Ainda teve gente que achou que ele estava errado. Nos Estados Unidos tem racismo. Eu não estou dizendo que não tem. É óbvio que... a conversa vai a lugar nenhum. Vamos falar do caso do Vinícius. Ele pode até ter exagerado, pode, mas é o calo dele que aperta. Não é o seu, nem é o meu, nem do bonitão que você entrevistou lá. Que certamente é um branquinho racista, branquinho espanhol, que acha que é fácil falar sobre racismo sem ser alvo de racismo. Certamente ele é alvo desde criança, porque aqui no Brasil está cheio de racista também. E certamente lá em São Gonçalo ele nasceu, inúmeras vezes ele deve ter sido alvo de racismo. Chega uma hora que a tampa estoura. E você, torcedor, o que acha dessa situação? Vini exagerou na atitude ou tinha todo o direito de reclamar da substituição? Deixe sua opinião nos comentários e vamos ver quem tá certo nessa treta histórica.
Curtiu o vídeo? Então já deixa o like, se inscreve no canal Futimundo Afora e ativa o sininho para não perder nenhuma polêmica do futebol mundial. Valeu, galera! Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.